Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gleison Leandro e estamos aqui hoje com mais uma videoaula de Química. Antes de mais nada, por não saber que horário do dia você está assistindo esse vídeo, gostaria de desejar a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Gostaria também de pedir a vocês que se inscrevessem no nosse canal, deixassem o like nesse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês para que possamos juntos crescer e aumentar o conhecimento de Química. Eu queria pedir a vocês que nos acompanhassem também nas redes sociais. Vou deixar aqui com vocês o nosso perfil do Instagram e o nosso perfil também do Twitter. Queria agradecer aos 1000 seguidores que já atingimos lá na nossa página no Instagram, onde temos compartilhado resoluções de exercícios, alguns resumos de conteúdos de química para ajudar e facilitar o aprendizado de todos vocês. A aula de hoje é sobre geometria molecular, né? Para quem não assistiu ainda às aulas de ligações iônicas e ligações covalentes, esse conteúdo aqui é preciso assistir aquelas aulas para ter uma melhor compreensão. Mas se você já domina os conteúdos, vamos direto aqui para geometria molecular. Nós aprendemos lá nas ligações covalentes a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Mas é importante saber que aquela fórmula não nos dá os aspectos mais importantes, tá? Da geometria molecular, que somente ela pode nos dar. Porque a forma espacial de uma molécula é o que vai determinar também a sua capacidade, a sua resistência. Porque quando alterado a forma e o tamanho também da geometria desses compostos, pode também perder a efetividade num determinado medicamento, pode aumentar ou diminuir os efeitos colaterais também no nosso organismo. Então é muito importante esse conteúdo. A primeira geometria que nós vamos tratar na aula de hoje é sobre a geometria linear, tá? A geometria linear. Através das ligações então covalentes, nós vamos determinar a geometria espacial, a forma espacial em que esse composto se encontra. No caso aqui, vamos iniciar pelo gás oxigênio, o O2, pelo um tipo de ligação química diatômica, né, que temos apenas átomos do mesmo elemento e apenas 2 átomos. Nós sabemos que o oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E vai fazer então aqui 2 compartilhamentos de elétrons, né? Teremos aqui uma nuvem eletrônica, tá? Lembrando que quando temos ligações duplas é contado também uma única nuvem eletrônica. E na sua fórmula estrutural, nós vamos representar contrastes, né? Nesse caso, 2 ligações, temos uma ligação dupla. E precisamos entender que sempre quando for moléculas diatômicas, teremos uma geometria chamada linear, tá? Teremos aqui então 2 pares de elétrons ligantes e nenhum par de elétron isolado, tá? Aqui o ácido clorídrico, HCl, como que eles se unem? Através de uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons, tá? E a sua fórmula estrutural, assim como o gás oxigênio, o ácido clorídrico também tem a ligação com a geometria linear, tá? Está num plano linear. Professor Gleison, e quando eu tenho aí átomos diferentes se ligando através de ligações covalentes? Aí precisamos prestar atenção se vai ter ou não pares de elétrons isolados. No caso aqui do exemplo de hoje, temos o CO2, o gás carbônico, que vai se ligar então pelo compartilhamento de elétrons entre carbono e oxigênio, mas para cumprir a regra do octeto, o carbono precisa fazer essas 2 ligações duplas, que podem ser representadas pela fórmula estrutural dessa maneira. Aqui nós podemos ver que o átomo central também cumpriu a regra do octeto e ainda não sobrou elétrons isolados, não tem nuvens isoladas. Então temos os elétrons compartilhados e não restando elétrons na camada de valência ao redor do átomo, nós temos esse determinado ângulo da molécula que vai ter um ângulo de 180 graus e a geometria chamada linear, beleza? Passando aqui então adiante, vamos falar da geometria angular, tá? Vamos prestar atenção porque nesse caso
os elétrons isolados vão começar a aparecer e é preciso prestar muita atenção. Aqui a molécula da água, né? Nós sabemos que a água vai ser formada através do compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênio. Mesmo estando cumprindo a regra do octeto com 8 elétrons na camada de valência, o oxigênio sobra elétrons ao redor. Isso é chamado elétrons isolados, tá? Pares de elétrons isolados. E isso daqui vai causar uma repulsão em que vai dar uma distorção na nossa molequinha formada, né? Na molequinha da água, porque tem elétrons sobrando. E essa repulsão vai nos dar um ângulo de aproximadamente 105 graus. Professor, então, olhando para a molécula do CO2 e para a molécula da água, eles têm 3 átomos, né? Sendo que um átomo central está ligado a 2 átomos de um mesmo elemento. O que está acontecendo aí? Qual é a diferença? Que no carbono não tem pares de elétrons isolados, enquanto no oxigênio sim. Esses pares de elétrons isolados causam uma repulsão e vai ter uma distorção na geometria da molécula e vai ser chamada geometria angular, beleza? Nosso próximo exemplo aqui, para a geometria trigonal plana, vamos falar aqui primeiro do metanal, o formol, né? Sabemos que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, podendo ser uma ligação dupla e 2 ligações simples. Se formos pensar na fórmula estrutural, temos essa representação aqui. O que podemos observar aqui? O carbono não sobrou pares de elétrons isolados ali. Então não há repulsão e não há distorção na molécula assim, ao ponto de que nós tratemos ela como angular. Então isso daqui seria chamado de uma molécula com geometria trigonal plana. E os ângulos, poderíamos dizer 120 graus. Tá? Então é preciso prestar muita atenção. Professor, me dá outro exemplo aí de trigonal plana, porque eu ainda achei um pouco confuso. Vamos pensar aqui então no boro. O boro ligando com 3 átomos de flúor. Tá bom? Então aqui, se você for olhar que o flúor faz uma única ligação e o boro pode fazer 3 da família 3A, vamos ter 3 ligações, 3 compartilhamentos de elétrons. Professor, mas aí o boro, ele é da família 3A. Ele está estável mesmo assim? Sim, porque o boro é uma das exceções da regra do octeto. E os ângulos aqui seriam também de 120 graus. Beleza? Eu vou apagar o quadro rapidinho e vou vir com mais 2 exemplos de geometria molecular para vocês. Bom, galera, retomando aqui então, mais 2 exemplos de geometria molecular. Nós já vimos então da geometria linear, a angular e a geometria trigonal plana. Agora nós vamos falar de uma que é muito interessante, porque muitas pessoas se confundem com a geometria trigonal plana. É a chamada geometria piramidal. O exemplo que eu trouxe para vocês é o da molécula de amônia, o gás amônia, né? Então aqui, nós sabemos que o nitrogênio, que é da família 5A, vai ter 5 elétrons na camada de valência, 5 elétrons ao seu redor. E o hidrogênio, que é da família 1A, terá apenas 1. Então o nitrogênio é trivalente, tem a capacidade de fazer aqui então 3 ligações simples, né? 3 ligações simples e estabiliza então conforme pede a regra do octeto, e os hidrogênios também estão todos estáveis. O que determina a geometria ser diferente quando nós formos olhar para a fórmula estrutural é que aqui, nós não temos apenas as 3 nuvens eletrônicas, temos 4 nuvens eletrônicas e um par desses elétrons é chamado par isolado. E isso vai ter uma repulsão que vai distanciar um pouco mais, tá? Esses átomos. E aqui nós teremos um ângulo de 107 graus. Então, quando nós temos a geometria trigonal plana, nós vamos ter um átomo central ligado a 3 átomos diferentes, né? Assim, no caso aqui, 3 átomos de hidrogênio que tem na amônia.
Lá na trigonal plana nós teríamos 3 átomos ligados a um átomo central. Só que a diferença de uma para outra é que na piramidal sobra um par de elétrons isolados e na trigonal plana não sobra. Então vamos pensar, sobrou elétrons, tem 3 ligantes, sobrou elétrons piramidal. Não sobrou elétrons no átomo central, temos a geometria trigonal plana. E o último exemplo de hoje é a chamada geometria tetraédrica, certo? A geometria tetraédrica, o exemplo que temos é da molécula de metano, né? O gás metano, CH4. O carbono vai fazer 4 ligações, né? 4 compartilhamentos de elétrons. E a sua fórmula estrutural. Isso é chamado uma geometria tetraédrica. Temos 4 pares de elétrons compartilhados, 4 nuvens eletrônicas e nenhum par de elétron isolado, tá? Então teremos uma geometria tetraédrica e um ângulo aqui de aproximadamente 109,5 graus. Galera, essa é o que nós tínhamos para hoje. Esses exemplos aqui, então, geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Se vocês forem prolongar os estudos, vocês também vão encontrar a bipiramidal, vocês podem encontrar a octaédrica. São exemplos um pouco mais complexos, mas nada impossível para vocês que já têm essa base aqui da aula de hoje. Então, gostaria de relembrar para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, nos seguir também nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, e também visualizem as aulas anteriores aí de ligações iônicas, ligações covalentes, e comuniquem todos os amigos de vocês sobre o nosso canal, sobre o crescimento dele e sobre os conteúdos de química que estamos aprendendo aqui. Nos comentários, deixem aí os vídeos que vocês gostariam de assistir por aqui também, que logo logo estaremos trazendo novidades para todos vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus e valeu!